como eu chamei de trágica, né? Acho que sim. A minha pergunta ela é bem mais simples e não tão complexa assim. É uma curiosidade. E o pai psicótico, né? Ou com traço psicótico, como que funciona essa relação? Eu estou com um caso assim agora, e o menino é psicótico. Faltou dizer, na questão da repetição, faltou dizer muita coisa. Mas um pai que teve um pai ausente, um pai que teve um pai frágil, um pai que teve um pai impotente, dificilmente vai ser um pai diferente. Isso para começar. Faltou dizer, está escrito aqui em algum lugar. Do que eu vi até hoje na clínica, eu atendo muitas psicoses na clínica. A função paterna pode acontecer, porque a função paterna não depende concretamente da presença de um pai. Senão, todo filho órfão de pai seria psicótico, e não é assim. A função paterna é uma operação lógica que acontece no psiquismo materno. Mas, uma vez acontecida essa operação, esse pai não exerce a paternidade. Ele vai ser um pai muito frágil, muito impotente. A gente vai ter algum tipo de comprometimento importante. Não necessariamente psicose. Mas todos que eu vi, pais psicóticos, têm uma dificuldade muito grande de exercer a paternidade. Com certeza. Complementando um pouquinho, estou aqui pensando nesse caso que eu estou atendendo agora. A escolha que um casal se faz para ter um filho, né, ela é regida pelo inconsciente. Né? Há 200 anos atrás, os pais sentavam e combinavam com quem que os filhos iam se casar. E hoje o inconsciente combina, mas seguindo as mesmas regras de prolongamento das histórias dessas duas linhagens familiares. E a escolha de um pai psicótico para um filho está contida de algum modo na escolha dessa, né, no momento que essa mãe escolhe esse indivíduo para ser pai do filho dela. Acho que... Meu nome é Emerson, né? Eu sou psicólogo também e atualmente mestrando em psicologia social. A minha pergunta é mais nesse contexto social mesmo, né? Como você vê no caso da falta, né? Eu atendi há algum tempo em saúde pública, muitas mães que criam, né, educam, né, as mulheres sozinhas. Então, como você vê nessa estrutura o futuro dessas mulheres aí sem uma figura masculina? Eu acho que não dá para fazer uma generalização. Eu acho que cada história é uma história. Para muitas meninas, esse pai ausente pode ser substituído por um tio, por uma outra figura masculina, enfim. A gente já viu isso, eu insisto, a função paterna ela vai se operar no psiquismo da mãe, no psiquismo feminino. Se alguém vai ou não ocupar esse lugar do pai, vai ser da história de cada um. Esse lugar desocupado, a ausência dele, ou esse lugar, a impotência desse lugar, com certeza vai ter consequências. Eu acho que aí é cada uma e cada história. Eu não generalizaria de modo algum. Bom, eu vou abusar, né? Já que tem espaço. Seguindo com a figura paterna, né? Ou seja, quando essa figura ela se mistura com a avô e a avós, né? Quando o avô ele se coloca na figura paterna, existe alguma implicação, você percebe alguma diferença na sua experiência? De novo, eu não vou generalizar, mas a pergunta que se colocaria aí é por que o pai da criança entregou o filho para o próprio pai, né? Geralmente tem uma relação de dívida aí, por alguma razão, né? Isso acontece também. Frequentemente a mãe entrega o filho ou a filha para a mãe dela, né? Para a avó. Alguma dívida aí que tem que ser paga, né? Eu vi muitas histórias de mulheres que só tinham irmãs e que aí quando tem filhos homens então entregam, né? Para as avós, para a mãe.
Eu acho que é cada história, né? Eu acho que, de novo, eu não vou dar uma resposta assim pronta, então acontece tal coisa. Acho que não dá para dizer. Mas que há uma dívida, há, com certeza. A pesquisa, eu faço algumas pesquisas comportamentais e uma das conclusões que eu cheguei é que para mudar um pouco o comportamento de mulheres com homens, eu pensei assim, talvez os homens, os pais educando as filhas e as mães educando os filhos, no longo prazo, um perca o medo do outro e haja uma parceria para uma próxima geração, não para a atual. E o que você acha sobre isso, essa mudança? Porque às vezes a mulher deixa para o pai educar o filho e o pai só educa. Não, crescer e multiplicar é mesmo. Pegue o máximo de filha dos outros que possam, mas as minhas filhas não, eu prendo. O que você acha sobre isso? É que eu acho que aí talvez você esteja colocando todos os pais né, numa sacola, todas as mães, mulheres numa outra sacola, filhos e filhas também, fazendo uma separação assim muito radical, e como se a gente pudesse pôr todos assim, né, criar uma identificação entre todos os pais, todas as mães, e aí esse grupo aqui vai educar de um jeito, o outro grupo de outro, e eu acho que é impossível falar nisso, né? De qualquer maneira, acho a proposta um pouco radical, e acho um pouco rato no labirinto, né? Tudo que a gente fizer diferente do que é lei fundamental da cultura vai funcionar como transgressão. Não vai ter boas consequências. Essa tendência de culpar os pais é uma coisa europeia? A palavra culpa absolutamente não se aplica. A gente não está num tribunal, nem aqui nem no consultório, nem na teoria da psicanálise. Não se trata de juízo, se trata de responsabilidade inevitável. Os pais são, sim, os instrumentos que na tela psíquica de um bebê vão construir uma história inteira, do começo ao fim. Eles são responsáveis, eles não têm como deixar de ser, e não se trata de culpa, porque é algo inevitável, é algo da própria condição humana, da constituição do sujeito. Então, toda vez que a gente está no consultório, por exemplo, atendendo pais, eu atendo crianças com os pais em geral, se trata de construir a história dessa criança como ela foi, enfim, como ela aconteceu. E não se trata absolutamente de juízo, até porque os pais são frutos também de uma história, e são frutos da história que os pais deles construíram, e assim por diante. Não se trata de modo algum nem de fazer pacto com um deles, nem de suavizar a responsabilidade de um deles. Porque se uma grudou, o outro se excluiu. Se uma fez demais, é porque o outro deixou. E a responsabilidade, não há como fugir dela. Toda vez que a gente diz que a construção do psiquismo é parte biológica ou genética e parte herança histórica, a gente está criando uma armadilha. Porque cada um de nós, se for fazer análise, vai forçosamente um dia reconstruir a sua própria história familiar. E no momento em que as coisas ficarem difíceis, para nós ou para o analista, ou em algumas situações para o médico, para o psiquiatra, então daqui para frente é biológico. E a gente não precisa se preocupar mais com isso. E é justamente o ponto que a gente precisa ultrapassar para descobrir que de biológico não tem nada. Mais uma pergunta. Oi. Sequestrar um filho resolve a situação? Separação? Sequestrar como? Assim, no caso de você estar separado do filho e você apelar para esse tipo de... Acho que não. Acho que não. Essas operações são psíquicas, elas não são concretas assim. Elas têm consequências em atos concretos, sem dúvida.